Muitos acreditam que apenas aquilo que pode ser provado cientificamente é verdadeiro. Se algo não pode ser comprovado pela ciência, então não é racional, não é verdadeiro e sequer existe. Vivemos em uma era marcada por grandes avanços científicos, como o desenvolvimento da inteligência artificial, a exploração espacial e as inovações na medicina. Esses progressos aumentam nossa admiração pela ciência e sua capacidade de explicar e transformar o mundo. Mas essa admiração pode ultrapassar os limites e se tornar algo problemático, o cientificismo. De forma simples e direta, o cientificismo é a visão de que a ciência é o próprio paradigma da verdade e da racionalidade. Se algo não se encaixa nas teorias científicas bem estabelecidas, se não está dentro do alcance da investigação científica, então não é considerado verdadeiro ou racional. Qualquer coisa fora da ciência não passa de mera crença ou opinião subjetiva. A ciência, portanto, seria o nosso modelo exclusivo e ideal de excelência intelectual. Essa visão tem grande influência, especialmente na cultura ocidental. Neste vídeo, vou refutar o cientificismo com 3 críticas fatais. A primeira crítica já é suficiente para derrubá-lo. As 2 últimas são apenas os pregos finais no caixão. O cientificismo tem um problema grave e fatal. Ele é autorrefutável, ou seja, refuta a si mesmo. Pense comigo, a ideia central do cientificismo é que apenas afirmações científicas são verdadeiras ou racionais. Mas essa própria afirmação não é uma proposição científica e não pode ser comprovada cientificamente. Trata-se de uma afirmação filosófica sobre a ciência. Em outras palavras, o cientificismo não é científico, não é ciência. É uma tese filosófica ou epistemológica sobre a ciência e, por isso, acaba sendo autocontraditório. Essa contradição é parecida com a frase "não existe verdade". Se essa frase fosse verdadeira, ela própria não poderia ser verdadeira, o que gera uma autorrefutação. Da mesma forma, o cientificismo cai em contradição ao exigir que toda verdade seja científica, enquanto sua própria afirmação não atende a esse critério. E não importa o quanto a ciência avance, o cientificismo não pode ser verdadeiro. Ele é necessariamente falso. Se apenas afirmações científicas são verdadeiras ou racionais, então essa própria afirmação não seria nem verdadeira nem racional. O cientificismo, portanto, se autodestrói. A segunda crítica ao cientificismo é que a ciência depende de várias coisas que não podem ser provadas cientificamente, mas que são aceitas como verdade. São inúmeros pressupostos filosóficos que precisam ser assumidos para que a ciência funcione. Por exemplo, a ideia de que o universo é ordenado e segue leis naturais, a confiabilidade dos sentidos e da razão humana e a validade das inferências lógicas, da uniformidade da natureza, a existência da verdade. Nenhum desses pressupostos pode ser comprovado pela ciência, mas sem eles, a ciência sequer seria possível. O cientificismo, ao rejeitar esses pressupostos necessários, acaba se voltando contra a própria ciência. Sem essas bases filosóficas, a ciência não teria como decolar. Assim, o cientificismo, ao rejeitar os pressupostos da filosofia, nega as próprias raízes que tornam a ciência possível. A terceira e última crítica ao cientificismo é que existem crenças justificadas racionalmente e verdadeiras fora da ciência. O fato é que a ciência não é a única fonte de verdade. Existem outras fontes legítimas de conhecimento. A ciência pode nos dizer como o universo funciona, mas não pode nos dizer como devemos viver, ou por que algo é belo ou moral. Existem verdades que pertencem a outras áreas do saber e que são igualmente racionais e justificadas. Por exemplo, crenças como
a escravidão é errada e torturar bebês é errado, são crenças verdadeiras e têm uma base racional mais sólida do que muitas afirmações científicas. Mas essas verdades não são científicas, elas são morais e não podem ser provadas através de um experimento científico. Além disso, a própria matemática é um empreendimento a priori. Ela não utiliza métodos experimentais ou empíricos baseados em observações, mas a matemática prova seus resultados por raciocínio puro. E sem dúvida, a matemática é uma das histórias de maior sucesso na história do conhecimento humano. Se o cientificismo fosse verdadeiro, ele excluiria verdades morais, verdades matemáticas e verdades lógicas, entre outras verdades, reduzindo toda a complexidade da realidade a apenas um de seus aspectos. Concluindo, a ciência é uma ferramenta poderosa e essencial para entender o mundo físico, mas ela tem limites. Reconhecer esses limites nos ajuda a valorizar outros tipos de conhecimento que enriquecem nossa experiência humana e nossa compreensão da vida.